Olá, turma! Sejam muito bem-vindos à aula 8 de Matemática Aplicada. Hoje vamos falar sobre radiciação. Radiciação é a operação oposta da potenciação. Enquanto a potenciação é uma multiplicação na qual todos os fatores são iguais, nós multiplicamos uma base por ela mesma n vezes, a radiciação procura descobrir que fatores são esses, dando o resultado dessa multiplicação. Nesse exemplo, nós temos o 2, o índice, o 4 seria a raiz, o resultado do radical, o 16 é o radicando, o número que queremos dividir, e esse símbolo é o radical, que indica a operação da radiciação. A gente vai ler essa expressão raiz quadrada de 16. Quando a gente faz a radiciação, a gente vai fazer uma pergunta como nesse exemplo. Qual é o número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, dá como resultado 125? Nesse caso, o número de multiplicação, ou seja, o índice, é o 3. Ele vai expresso pequeno aqui à esquerda do símbolo radical. Dentro do símbolo radical, nós colocamos o radicando, que é o número resultado que a gente quer dividir, e identificar o número que, multiplicado por xn vezes do índice, resulta naquele radicando. Nesse exemplo, o número que, multiplicado por ele mesmo 3 vezes, resulta em 125, é o número 5. Conceito. O que a radiciação diz é, seja A um número real n, seja A um número real e n um número natural diferente de zero, temos que a expressão n índice raiz quadrada de A, né? A raiz n de A é também o número B, tal que Bn igual a A. Percebo que aqui, na verdade, esse conceito pode parecer um pouco confuso, mas o que eu quero expressar para vocês é que essa expressão que indica a raiz n de A é o mesmo que o resultado B, B elevado à potência n, que resulta em A. A gente tem o número total e quer saber qual é a potência, o número que multiplicado por n vezes resulta nesse A, certo? Então, um exemplo, um número que multiplicado 2 vezes por ele mesmo resulta em 16 é o 4 vezes 4, ou seja, é o 4 ao quadrado. A raiz enésima de um número maior ou igual a zero elevado a n é igual a esse mesmo número. Temos a raiz quadrada de 8 ao quadrado, nós vamos cortar o 2 e a potência de 2 e resulta em 8. Ou seja, um número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes e dividido por ele mesmo 2 vezes é ele mesmo, certo? Para fazer o exemplo na sequência, a gente vai usar muito isso. E se o valor do radicando for zero, independente do valor da raiz, o resultado será sempre zero. Agora vamos para alguns exemplos para ficar um pouco mais fácil, né? Para resolver a operação da radiciação, a gente precisa entender primeiro fatoração. Como é que a gente vai saber, né? Vocês podem questionar, professor, mas eu não consigo saber de cabeça todas essas divisões. Concordo. E aí entra a fatoração. O que é a fatoração? Fatoração corresponde à decomposição de um número em fatores primos. Lembram dos números primos? Aqui a gente traz ele novamente. Multiplicando, buscar a expressão trabalhada. Então, no exemplo, raiz quadrada de 36. A gente vai fatorar. O fatorar, pessoal, a gente passa um traço desse tipo aqui na vertical e a gente coloca no início, à esquerda, o número que a gente quer fatorar, o 36. E a gente vai sempre começar tentando dividir ele pelos números primos mais baixos, né? Qual o primeiro número primo que a gente tem? O número 2. 36 é divisível por 2? Sim. 36 divididos por 2 resulta em 18. 18 é dividido por 2? Sim. Então, novamente, colocamos o 2 aqui à direita, né? Aí nós temos 18 divididos por 2, 9. 9 é dividido por 2? Mas lembrem que eu preciso de um número natural, um número sem fração. E aí, 9 divididos por 2 daria 4,5. Então, eu vou ter meio, já tem uma fração. Então, não dá. Qual o próximo número primo? 3. 9 é divisível por 3? Sim. E resulta no número inteiro? Também. 9 divididos por 3
dá 3. Então, eu continuo com 3, né? 3 divididos por 3 resulta em 1. Quando eu chego à minha coluna da esquerda em 1, indica que eu consegui simplificar essa expressão. Chegou até 1. Aí eu passo um traço aqui na minha direita para fazer o cálculo. Que cálculo que eu faço? Lembre, a gente está falando de raiz quadrada, então eu vou agrupar os números que foram divididos de 2 em 2. Raiz quadrada é índice 2, então eu somo eles de 2 em 2. Então o primeiro grupo, 2 e 2, ele resulta numa expressão que é 2 ao quadrado. Depois um outro grupo de 2 é 3 e 3. 3 e 3 é 3 ao quadrado. Aí eu vou fazer a seguinte expressão. A raiz quadrada de 36 também é igual, né? Ela seria igual à raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes 3 elevado ao quadrado. Lembrem da simplificação que a gente falou antes, né? Então, sempre que eu tenho uma potência, um índice e dentro uma potência de igual valor, eu corto o índice e as potências, né? E aí eu tiro de fração. Então, como eu cortei e saiu a raiz, né? Eu corto o 2 e eu vou ter apenas o 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6. Portanto, eu chego à conclusão que a raiz quadrada de 36 é o número 6. Ok? Vamos fazer um outro exemplo. Aqui a gente tem a raiz quadrada de 400. Por que, pessoal, raiz quadrada? Quando não aparecer nenhum valor no índice do radical, o seu valor é igual a 2. Sempre igual a 2. Então a gente chama de raiz quadrada, ok? Então, se não aparecer nenhum índice aqui na expressão matemática, a gente está falando em raiz quadrada, como se tivesse um 2 ali. Por isso, essa é a raiz quadrada de 400. Vamos fatorar? 400 é dividido por qual o primeiro número primo? Por 2, né? 400 dividido por 2 resulta em 200. 200 é dividido por 2 e resulta um número inteiro? Sim. 200 dividido por 2 igual a 100. 100 é divisível por 2? Sim. Resulta em 50. 50 é divisível por 2? Também resulta em 25. 25 é divisível por 2? Resulta um número inteiro? Não. 25 por 2 daria 12,5. Então, por 3. 25 divididos por 3 daria um número inteiro? Não. Nós teríamos aqui uma expressão de 4 e vírgula alguma coisa, né? Teríamos uma fração. Qual o próximo número primo? 5. 25 é divisível por 5 e resulta um número inteiro? Sim. 25 divididos por 5 igual a 5. Continuando, 5 divididos por 5 igual a 1. Finalizei minha fatoração, passo um traço. Lembrando, raiz quadrada, eu agrupo os números que eu dividi de 2 em 2. Então, nesse grupo aqui, 2 e 2, eu tenho 2 ao quadrado, mais um 2 e 2, 2 ao quadrado. Agora eu tenho 5 e 5, desculpa, a potência de 2. Então, eu digo que a raiz quadrada de 400 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Corto os doisinhos, né, a potência e o índice da raiz. Aí eu tenho que isso é igual a 2 vezes 2 vezes 5, 2 vezes 2, 4, vezes 5, 20. Portanto, a raiz quadrada de 400 é 20. Mais um exemplo. Raiz cúbica de 27. Fazemos a faturação. 27 é divisível por 2 e resulta um número inteiro? Não. Se eu dividir 27 por 2, eu teria aqui 13,5. Então, não dá. Próximo número primo, 3. 27 é divisível por 3 resulta um número inteiro? Sim. 27 divididos por 3 resulta em 9. 9 divididos por 3 resulta em 3. 3 divididos por 3 resulta em 1. Terminou minha faturação. Agora, vejam, antes eu agrupava em 2, né, número de 2, só que agora é raiz cúbica, então eu tenho um índice de 3. Então eu tenho agrupado de 3 em 3. Então essa minha faturação indica que a raiz cúbica de 27 é a mesma coisa que 3 elevado ao cubo. Portanto, a raiz cúbica de 3 elevado ao cúbico, corto a potência e corto o índice da raiz, eu tenho 3. Aqui coloquei 2, mas é o número 3, tá, pessoal? A raiz cúbica de 3, de 27 é igual ao número 3. A raiz quinta de 32, fazendo a faturação. 32
eu consigo dividir por 2? Sim, resulta em 16. Consigo dividir por 2? Sim, resulta em 8. Dividido por 2 também, resulta em 4 por 2. Resulta em 2 por 2, resulta em 1. Finalizou a minha fatoração, passo um traço. Como é raiz quinta, eu agrupo o número de 5 em 5. Então eu tenho 5 vezes o número 2. E então eu tenho 2 elevado à quinta potência. Raiz quinta de 32 é a mesma coisa que raiz quinta de 2 na potência de 5. Nesse caso, eu posso cortar o índice e a potência, e eu digo que a raiz quinta de 32 é igual ao número 2. Ou seja, o número 2 multiplicado por ele mesmo 5 vezes resulta em 32. Ok, pessoal? Então, assim, eu peço que vocês respondam na apostila, página 24, e determine a raiz quadrada dos seguintes números: 100, 144, 900 e 2.500. Lembre-se que, quando não aparece aqui no radicando o número do índice, né? No radical o número do índice, é uma raiz quadrada, tá? E peço também que você determine a raiz dos seguintes números: 256 elevado à raiz de 4, 243 elevado à raiz quinta, 2.744 elevado à raiz cúbica, 6.859 elevado à raiz cúbica. Para fazer esses cálculos, lembrem, primeiro se deve fazer a fatoração. Fatoração é a divisão desse número pelos números primos. Começa sempre do 2, que é o primeiro número primo, e a divisão sempre tem que dar um número inteiro. Não dá um número inteiro dividido por 2, aí eu vou para o segundo número primo, que é o 3. Não dá uma divisão por número inteiro, aí eu vou para o próximo, que é o 5, depois o 7 e assim sucessivamente. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, voltem no vídeo, acompanhe novamente a explicação para poder responder corretamente. Lembrem-se que eu quero que vocês escrevam as questões e respostas no caderno, apresentando o cálculo e o resultado. Além do resultado, eu quero que vocês apresentem a faturação. No início da folha, coloque o cabeçalho e encaminhe a foto no grupo do WhatsApp. Até mais, um bom trabalho!